destacando a importância de uma gestão de stakeholders eficaz. Para compor nosso painel, portanto, seja bem-vinda e eu peço uma salva de palmas para Cecília Seravalli. Meninas, um excelente painel a vocês também que estão nos acompanhando, que vocês aprendam bastante. Na hora que vocês concluírem, a gente volta para conduzir as perguntas do público. Um excelente painel. Muito obrigada, Lilian. Boa tarde a todos e todas. Tudo bem? É desafiador painel depois do almoço, vocês sabem disso, né? Então, a gente vai precisar contar com o entusiasmo e a empolgação de vocês. Então, olha só, nosso painel não poderia ser mais assertivo no nome. Materialidade, o ponto de partida para o ESG. Se você está com preguiça de escutar o painel, você já pegou a ideia total só pelo nome, tá? E é sobre isso que a gente vai falar. Muito feliz de estar aqui com a Cecília, com a Camila, minhas amigas, colegas de jornada. E aí, a gente, preparando esse painel, a gente percebeu que, com todo o nosso entrosamento, né, o tempo que a gente trabalha juntas, ou, enfim, as próprias sinergias que a gente tem, profissionais e pessoais, vai fazer com que esse painel seja mais dinâmico, né, que ele seja assim, com menos regras. E aí, vocês também vão nos ajudar, vão poder participar, vão poder fazer perguntas, interagir e tudo mais, tá bom? De uma forma bem à vontade, para a gente poder aproveitar esse conteúdo que é super importante. Parabenizo a FIA pela curadoria desse evento incrível, que está na 2ª edição. A Manifesta, que também, novamente, organiza a Expo ESG, a Prefeitura de Piracicaba, e, principalmente, a todos e todas vocês que estão aqui com a gente presencialmente, na plateia, no primeiro balcão. O pessoal que nos assiste ao vivo, online, e quem depois vai desfrutar de todo esse conteúdo através do e-book e de tudo que for divulgado também nas redes. Bom, materialidade, o ponto de partida para o ESG. Eu sou professora desse tema no programa Stakeholders ESG e quem é minha aluna, meu aluno, nesse programa ou em outras oportunidades, sabe que eu sempre falo, não fica preocupado ou preocupada. Materialidade é muito mais fácil do que parece ser. Eu falo isso ou não falo, pessoal? É muito mais fácil. E é isso que a gente veio fazer aqui também. Quebrar um pouquinho desse paradigma sobre o desafio de implementar, de criar, de levantar, identificar temas materiais, dar alguns exemplos, falar sobre algumas referências. Bom, gente, eu acho que materialidade se tornou um dos temas mais buscados e desejados dentro do conhecimento ESG nos últimos 3, 4, 5 anos, né? Materialidade nada mais é do que uma maneira de a gente expressar aquilo que faz sentido para uma organização. Ponto. Acabou. O painel acabou, gente. É isso. Materialidade é a gente entender aquilo que faz sentido para o negócio. E como é que a gente descobre o que faz sentido para um negócio? Certa vez, fui fazer uma visita em uma empresa de tecnologia. Não vou mencionar, obviamente, o nome aqui, mas uma grande empresa de tecnologia que estava passando por um momento de crescimento e ia se tornar ainda maior. E perguntada, né, eu perguntei sobre suas estratégias de sustentabilidade, uma vez que estaria indo para um espaço ainda maior do que já estava, interagindo com muitas culturas, muitos países e tudo mais. Qual foi a minha surpresa quando a empresa me respondeu que a estratégia de sustentabilidade era eliminar copos plásticos e utilizar canecas? Exatamente. Esse risozinho meio nervoso, né? Eu tentei disfarçar para não parecer tão indelicada, mas, obviamente, todo mundo que está aqui e quem está nos assistindo online sabe que isso não é uma estratégia. E muito menos poderia ser para uma empresa de tecnologia. Então, falar sobre temas materiais
a gente precisa entender muito profundamente sobre o negócio. A gente tem falado aí nesses 2 dias aqui de evento, estamos já caminhando para partezinha já do fim e já está dando saudades essa ESG. Vocês já comecem a marcar na agenda para estar aqui na 3ª edição da Expo ESG. Mas já vai dando saudades todo o conteúdo que a gente está vendo aqui nos 2 dias, muito ricos, e de uma forma muito complementar. Os painéis, as palestras aqui têm trazido conhecimentos e discussões, insights riquíssimos, para todo mundo, imagino, para mim também. Mas a materialidade está muito relacionada a 2 coisas. Primeiro, a gente entender, dentro do nosso negócio, do nosso setor, das nossas características de operação, onde estão os nossos impactos? Sim, porque nossas vidas causam impactos. Todos e todas nós aqui causamos impactos negativos, mas também causamos impactos positivos. As empresas são assim, também são assim. E dentro dessa dinâmica de que todo mundo causa impacto, as empresas causam impactos, a existência delas causa impactos, e pensem, quando eu falo impactos, eu estou falando do aspecto positivo e também do aspecto negativo. Positivo e negativo. Às vezes é muito mais carregado para o lado negativo, mas, obviamente, as empresas têm uma contribuição importantíssima. Então, eu sempre falo assim, se a empresa deixar de existir hoje, o que deixa de acontecer? E aí, nisso, do deixa de acontecer, tem muita coisa positiva que deixa de acontecer. Deixa de acontecer empregos, deixam de acontecer geração de renda, deixam de acontecer todo um desenvolvimento, um fortalecimento de uma cadeia produtiva local, regional, enfim, embora qualquer que seja a maneira de atuação dessa empresa, mas também deixam de acontecer emissões de gases de efeito estufa, geração de efluentes, problemas trabalhistas, discriminatórios, enfim, uma série de coisas. E a gente fala também sobre as questões dos riscos. Eu acho que em todos os painéis, todo mundo falou muito sobre esse contexto e esse cenário em que a gente se encontra, com tantos desafios que são globais, mas que também nos atingem de forma local. E aí, dentro dessa perspectiva de riscos e de impactos, quando a gente encontra aquilo que faz sentido para o nosso negócio, esses são os nossos temas materiais. Uma breve introdução aqui para convidar minhas queridíssimas a trazer um pouquinho das perspectivas em relação à conceituação, definição, construção. Fiquem à vontade. Oi, gente, boa tarde. Eu acho que a materialidade tem uma coisa muito importante também, da gente colocar o esforço certo no lugar certo. Porque olhar para a caneca, para o plástico, é importante? Claro que é importante, mas o quanto de energia eu estou colocando nisso aqui? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de Nestlé, e eu não estou aqui só para falar de Nestlé, a gente vai falar também de outras empresas, mas como eu tenho conhecimento de causa, a materialidade da Nestlé, ela tem que olhar, por exemplo, para a agricultura. Então, por exemplo, a pegada de carbono da Nestlé, 76% está na produção de ingredientes. Adianta eu colocar esforço no lugar que me traz pouco resultado e exige muito investimento? Não, eu preciso olhar para a agricultura, para mudar a forma de fazer agricultura e fazer uma agricultura de baixo carbono. Então, a materialidade também é uma ferramenta importante, tem que estar, é o primeiro passo de qualquer relato de sustentabilidade, mas também é uma ferramenta de gestão extremamente importante quando a gente fala de sustentabilidade. Então, é definir o que é importante, quais os impactos, priorizar o impacto que fazem diferença no negócio da Nestlé, tanto para o negócio da Nestlé, mas também para os seus stakeholders, para toda a cadeia de valor que é impactada, para todas as pessoas, para tudo que é impactado com o negócio da empresa. Então, acho que um ponto extremamente relevante aqui da materialidade é colocar o esforço onde traz o maior retorno, positivamente para stakeholders, sociedade, meio ambiente, direitos humanos, e o esforço correto para trazer um retorno maior.
Olá, boa tarde a todos e todas. Acrescentando, então, um pouquinho, né, do que já foi falado aqui, contribuições já muito importantes, mas essa parte dos stakeholders também, a materialidade, ela é um momento de escutativa, né? Então, onde se abrem as portas para, né, não que seja o único momento que deve acontecer, mas é um momento que essencialmente deve acontecer. Essa abertura para que todas essas partes interessadas, os stakeholders, eles realmente consigam mostrar da perspectiva deles a questão dos impactos, né, das necessidades que eles têm com relação às atividades da empresa, à operação. E essa escutativa ela precisa realmente pegar essas percepções, fazer as perguntas certas também, né? E com o tempo, né, também é uma materialidade que ela não são temas que vão chegar e a gente vai ficar com eles para sempre, né? Eles vão se desenvolvendo assim como os desafios vão mudando, as perspectivas dos stakeholders vão mudando e a própria estratégia vai mitigando alguns riscos, vai evoluindo em algumas questões, vai se desenvolvendo. E, então, ela tem uma periodicidade para acontecer e realmente garantir riscos, né? Garantir que está fazendo uma gestão de riscos efetiva, que está utilizando os recursos no lugar, na hora certa, né? A questão da prioridade é muito importante quando a gente fala da materialidade, porque sustentabilidade tem muitos critérios que envolvem, né? A gente pensando em Agenda 2030, são 17 ODS, pensando num questionário ESG, né, para uma empresa, ou até o questionário da B3, vamos pensar, alguém já viu esse questionário, quantos critérios existem lá? A gente consegue começar de uma vez e né, fechar aquela conta ali 100% sustentável, ou vai ser mais efetivo se a gente realmente olhar e começar por algum lugar, porque é uma jornada, né, essa questão. Então, é muito estratégico. Essa é a palavra que a Onara falou bastante de manhã e que fica muito claro, assim, ela até comentou de não passar mais tanto tempo diferenciando sustentabilidade e ESG, mas eu penso que o que traz a diferença maior é você utilizar esforços para a sustentabilidade de forma estratégica, e a materialidade é o que realmente materializa isso. A materialidade materializa, é isso mesmo. A materialidade traz a tangibilização daquilo que importa. E como é que a gente alcança esses temas? Como é que a gente descobre? Será que a gente olha, né? Eu fico pensando, tentando entender o que será que passou na cabeça dessa empresa quando ela pensou, não, eu vou focar todos os meus esforços estratégicos de sustentabilidade em trocar copos plásticos por caneca. Eu de verdade fico tentando entender, né? Até hoje eu não consegui. São muitos anos que isso aconteceu e realmente foi algo que me trouxe muito... E eu acho que por situações como essas que a gente, infelizmente, acaba ficando incrédulo, né, sobre as iniciativas sustentáveis das empresas, né? Será que elas de fato estão fazendo algo que importa? Então, assim, greenwashing, né? Falamos, né? Estamos ouvindo sobre isso durante esses 2 dias. A palestra de abertura hoje da Onara falou sobre isso também. Greenwashing, né? O quanto que as empresas estão destinando seus esforços para aquilo que não importa. Então, por exemplo, eu falei que a materialidade a gente precisa entender um pouquinho de impacto, um pouquinho de riscos, um pouquinho de algo que eu sempre falo nas minhas aulas também, que são as dependências. Então, se nós soubéssemos, lá em 2020, fevereiro de 2020, que passaríamos por mais de ano, com um contexto de pandemia, né, de isolamento, afastamento social, e que grande parte, né, da maneira como fazemos o que fazemos, como o mercado de trabalho, como a gente trabalha e como a gente, inclusive, né, gere as nossas cadeias produtivas, vocês acham que a gente poderia ter se preparado para isso? Quem acha que sim? Levanta a mão.
Se a gente soubesse que a pandemia ia chegar arrasadora, do jeito que ela chegou, a gente teria se preparado. Como empresa, se nós soubéssemos, entendêssemos, avaliássemos os riscos, né? Então, o Fórum Econômico Mundial fala sobre riscos, várias organizações, né, organizações locais também comentam sobre, né, riscos importantes. Claro que risco, né, é uma certa direção, é um caminho para onde a gente pode e deve olhar para se antecipar e preparar isso para o nosso negócio. Uma estratégia de sustentabilidade, uma estratégia ESG, ela precisa gerar valor. Valor para todas as partes interessadas. Quem são as partes interessadas? Bom, primeiro, né, a gente sempre olha para o lado de dentro, investidores, acionistas, mas não são só essas as partes interessadas. São colaboradores, estão interessados no sucesso do negócio, stakeholders como fornecedores, como clientes, como entorno, comunidades do entorno, como governo, né? Vejo essa iniciativa aqui, né, a Expo ESG. Quantos stakeholders envolvidos, torcendo pelo sucesso desse evento, gerando valor para todas as partes interessadas. Um negócio é assim também. Então, quando a gente pergunta para cada uma dessas partezinhas interessadas o que importa para elas, e a gente junta tudo isso, a gente encontra quais são os nossos temas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como a gente constrói a materialidade? Porque eu acho que todo mundo aqui quer saber, né? Eu acho que a escuta dos stakeholders é um passo extremamente importante, relevante e fundamental da materialidade. Então, acho que isso... Existem N possibilidades de você escutar os seus stakeholders, e a abordagem com que essa escuta é feita depende do negócio, depende do setor, depende da região. Então, a gente vê consulta a stakeholders via questionário online. Então, né, uma empresa que tem abrangência global, ela precisa consultar muitos stakeholders. Alguém já recebeu aí questionário? Olha, você é um stakeholder da nossa empresa, por favor, responda esse questionário sobre os temas materiais. Tem empresas que comunidade local é um stakeholder extremamente relevante e está ali ao entorno da planta, né? Uma mineradora, por exemplo. Então, o que a gente vê? Consultas locais, grupos de trabalho com comunidade para conseguir fazer essa escuta. Colaboradores, né? Colaborador é um stakeholder extremamente importante para uma organização. É um stakeholder que precisa ser ouvido. Como que a gente escuta os nossos colaboradores? Grupos de trabalho, questionários, né? Então, encontrar a forma ideal de fazer a escuta depende de cada setor. E se precisa de ideias de como é feito, é só dar uma olhadinha em relatórios de sustentabilidade de empresas do setor, que eu acho que, com certeza, tem muita ideia lá de como você pode fazer essa escuta ativa para ouvir, né, para realmente entender o que é relevante, o que causa impacto da sua organização nos stakeholders mais importantes. Mas, antes disso, é muito importante ter um processo de mapeamento de stakeholders muito eficiente. Porque quando a gente começa a listar stakeholder, governo pode ser stakeholder, mídia pode ser stakeholder, sindicato pode ser stakeholder, né? Existem uma série de stakeholders na literatura aí que podem ser considerados partes interessadas, né? Pessoas que são impactadas ou podem ser afetadas pelo negócio, né? Pelo negócio que está acontecendo. Mas você também precisa entender qual que é a prioridade, quais são os stakeholders mais importantes. Então, fazer esse mapeamento e a priorização, eu diria que é uma das primeiras etapas, né? É claro que também tem uma parte, aqui a gente já está no processo de escuta, mas tem um processo também da gente dar uma olhadinha nos documentos já existentes aí, né? Então, a própria empresa, ela tem dados secundários ali disponíveis para você entender qual que é o tipo de negócio que você faz, quais são as relações com seus parceiros,
olhar, né? Então, se você olhar uma das metodologias que explica a definição de temas materiais, que é o GRI, ele tem lá guias setoriais. Então, se você tem setor da agricultura, você tem um guia só para agricultura. Se você é de petróleo e gás, tem um guia só para petróleo e gás. Lá também tem vários temas materiais já inerentes do desempenho, né? do negócio dessa organização. Então, eu acho que tem os 2 primeiros passos aqui, eu diria. Um é você fazer um contexto interno, olhando dados secundários, dados disponíveis, internos e externos à organização. E o segundo tem a ver com o mapeamento e priorização dos stakeholders. Bom, para complementar, eu vejo como dados secundários, inclusive, redes sociais, né? A gente consegue muito entender o que da porta para fora, né? Como é que estão sendo vistos os desafios, né? Muitas vezes a gente tem ali as respostas do que está desagradando, quais impactos estão acontecendo. O próprio canal de ética, né, também é um instrumento muito importante para ser consultado nesse momento. E a questão dos questionários, né, da metodologia, essa forma, né, muita gente traz a questão de que uma dificuldade da materialidade seria a questão de não existir um método único, né, uma bala de prata eficaz para a gente utilizar e dizer, não, agora eu estou com tranquilidade que eu fiz a minha materialidade do jeito certo, não tem limitações, não tem falhas, né? E, na verdade, como a Cecília trouxe para a gente aqui, ela é uma análise personalizada, não vai ter jeito, não vai ser um trabalho de prateleira, né? Que a gente vai poder, mesmo a gente tem GRI, a gente tem SASB com temas materiais setorizados, mas vão ter outras variantes que vão fazer com que um tema seja prioritário para uma empresa e para outra não. Né? A gente vê, tem várias empresas do mesmo setor, você vai pegar a estratégia delas, não é a mesma. Né? Elas estão em momentos, maturidades diferentes, dificuldades diferentes, riscos diferentes. Então, por mais que em impactos a gente possa assemelhar, né, a questão do setor, a gente tem toda uma gama aí, uma necessidade de uma análise um pouco mais sistêmica, mais integrada, para realmente chegar na sua análise de materialidade. Né? Então, talvez o desconforto, a dificuldade que apareça é de ser algo que você realmente vai ter que adaptar. Né? Não vai ser algo que a gente vai conseguir olhar e falar, não, agora eu achei aqui uma metodologia que a outra empresa utilizou, que está num guia, e vai dar super certo, não vou ter nenhum problema. Né? Então, a dificuldade realmente vai ser essa, e é tanto uma dificuldade, mas também uma oportunidade de você criar uma metodologia que funcione para você, né, para aquela organização, e inclusive essa questão de como acessar, né, os stakeholders, com a matriz de stakeholders ali realizada, você já entendendo quais são os seus stakeholders, vamos dizer que uma empresa que já tem uma gestão, já tem um diálogo com os stakeholders muito importante, muito bem feito, ela já vai ter um acesso diferente, de repente ela já vai fazer um workshop, né, uma conversa um pouco mais até abrangente, né? E tem muita essa questão de respostas de dados qualitativos e quantitativos também para a materialidade. Às vezes a gente faz uma super pesquisa com muitas pessoas e não necessariamente a gente vai pegar a resposta que vai ser aquela importante para a gente definir o tema. Né? Muitas vezes a resposta qualitativa com pessoas-chave, né, que já essa matriz dos stakeholders vai nos trazer, dependendo, inclusive, do porquê, de que tipo de materialidade estamos falando, né, financeira, dupla, que a gente, né, imagino que vai falar também um pouquinho mais para frente, vai mudar completamente a forma de conduzir isso. Né? Legal, obrigada, Cecília e Camila. Bom, então vocês já entenderam, não tem uma regrinha. Ela construir identificar temas materiais não é necessariamente algo tão objetivo assim, embora a gente tenha metodologias, né, consolidadas
né? A GRI, o SASB, a própria ABNT-PR 2030 estava até pouquinho tempo atrás, eu acho que já fechou o tempo de consulta pública para falar de materialidade, acho que fechou. Mas, então, assim, a gente tem boas referências, excelentes referências. Inclusive, o próprio SASB, né? Depois, consultem o site do SASB, identifiquem lá cada um dos setores e cada uma das subsetores, acho que não é bem assim a categoria, mas detalhes de natureza do negócio. Já existe um pré-levantamento de temas materiais. Então, assim, a gente sabe que identificar temas materiais é algo que, né, dá trabalho, né, precisa conversar com partes interessadas. Antes disso, a gente tem que saber quem são as partes interessadas. Quem está interessado no meu negócio? E quem interessa eu consultar para o meu negócio? Né? Quem que, de fato, vai trazer uma contribuição importante e de valor para saber o que o meu negócio deveria estar fazendo? Né, ou aquilo que vai agregar realmente valor sob o ponto de vista da expectativa dessas pessoas. É isso. Né? É isso que a gente tem que tentar entender. Não olhar só para dentro. Então, a gente olha para dentro, o que gera valor para dentro, o que gera valor para fora. Basicamente, essas duas coisas. E do cruzamento dessas duas coisas, a gente enxerga aquilo que é mais prioritário. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, né, Ceci? A gente vai mostrar alguns exemplos aqui, até para poder materializar a materialidade aqui, ficar mais didático, né, para que vocês possam entender um pouquinho e até para saber, né, que realmente cada uma das empresas tem uma forma diferente de representar. A Onara perguntou. Foi a Onara que perguntou? Quem já leu o relatório de sustentabilidade? Acho que foi a Onara, né? Ela falou, quem já leu 3, não é? Quem já leu 5? Então, se você já leu 3 está bom já. Você olhou a materialidade em 3 relatórios, você não encontrou 3 processos de materialidade igual. Não encontrou. E não vai encontrar. Nem a maneira como os temas materiais foram identificados, porque algumas trazem uma visão bem incorporada de estratégia do negócio, planejamento estratégico vem antes da materialidade, outros trazem o planejamento estratégico depois. Olha que loucura, eu já vi tudo nessa vida, né? A gente que é rata de relatório, a gente ama, né? Um relatóriozinho, né? Estudando, entendendo, né? Nossas leituras de cabeceira. Relatório de sustentabilidade, para a gente poder entender, claro, né? Entender esses setores, e o que as empresas estão fazendo, como elas estão fazendo. Isso é importante para nós, a nossa atuação profissional. Não tem materialidade nem representada de forma igual, nem acessada de forma igual. Isso é super importante. Então, já começa por aí. Né? Uma certa... Não sei se eu vou falar subjetividade, mas porque ela não é subjetiva. A gente tem parâmetros, a gente tem recomendações, a gente tem metodologias, mas ela vai depender da percepção que a gente vai poder agregar. Tem algumas coisas que elas são comuns a todas as materialidades. Então, por exemplo, relatar, registrar todo o processo de construção de uma materialidade, de identificação de temas materiais, é uma coisa super importante. Né? Então, a gente precisa relatar todo o passo a passo, quem foi consultado, né? Qual foi a abordagem que a gente utilizou. E uma outra coisa super importante é que ela tem que ser, no GRI eles falam tempestividade. A gente não pode fazer uma vez na vida a matriz de materialidade e desencanar, nunca mais fazer, meus temas materiais não vão mudar. Porque o contexto muda, o negócio muda. Então, por exemplo, talvez para uma farmacêutica, a pandemia tem impactado a matriz de materialidade que veio depois, né? A identificação dos temas materiais que vieram depois. Talvez para uma empresa que sofreu um acidente muito grande, né, durante, né, sei lá, impactou, teve algum desastre ambiental causado pela sua atuação, vai ter que considerar esse fato nas matrizes, né, nas identificações dos temas materiais nos anos seguintes, porque isso faz total diferença. A questão de reparação, a questão de como que eu vou lidar para evitar problemas semelhantes, tem que estar lá como um tema material. Então,
a cada 2 anos, definir de quanto em quanto tempo essa matriz de materialidade, essa identificação de temas materiais, até que vai impactar na estratégia de sustentabilidade, ela tem que ser tempestiva. Então, assim, todos, a cada 2 anos, a cada ano, tem que ser refeita. Então, existem processos que são inerentes a toda a identificação de temas materiais, né? De toda a identificação da materialidade, apesar de que cada empresa, cada organização vai seguir uma abordagem diferente, de acordo com o seu contexto de negócio, a sua localização, aos seus stakeholders. Existem algumas coisas que têm que acontecer em todo o processo. Então, uma delas é a questão de registrar todo o processo, e uma outra coisa também é que ela seja revisada periodicamente. E quando a gente fala revisar periodicamente, né, vou até passar a bola para você, Camila, o que é revisar periodicamente, será? Quando que é isso? O que as normas, as referências que a gente tem falam? Pode falar, Camila. Oi. Então, não é consenso o tempo de revisão, né? Mas existe aí uma recomendação, cada 2 anos, geralmente é o tempo mais recomendado, mas como a própria Cecília comentou, pode ser que a gente tenha alguma situação que a gente precise rever né, em algum momento antes. A questão o fato de uma questão, um risco, não estar na materialidade, não significa que a gente não precise acompanhar e que não vai continuar monitorando, né? Mas ela também... Por que é importante aquilo que a gente está realmente preocupado e priorizando estar na matriz? Porque ele não é só um guia de estratégia, né? Ele não é utilizado só para a empresa se guiar e criar uma estratégia em cima, colocar métricas, indicadores, é também para que as nossas partes interessadas acompanhem, né, aquilo que a gente está fazendo, saibam quais são as nossas prioridades. Então, a materialidade, inclusive, ela vem do setor financeiro nessa questão de identificação do investidor para a tomada de decisão, e ela continua, de certa forma, sendo um elemento importante de conhecimento para o stakeholder tomar decisões, acompanhar, né, ter essa transparência que o ESG, que a sustentabilidade exige. Legal, isso nos leva a gente a abordar um tema que é meio frenesi nas minhas aulas. Ai, a dupla materialidade, gente, e agora? Já era desafiador falar de materialidade, aí a gente vai ter que falar agora de dupla materialidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Já ouviram falar de dupla materialidade, né? Então, assim, o mundo mudou, o contexto cada vez mais desafiador, riscos cada vez mais afetando a possibilidade, a longevidade dos negócios, e é preciso olhar para essa via de mão dupla. O negócio existe e, porque existe, ele impacta o mundo, mas, em contrapartida, o mundo também impacta e causa riscos ao negócio. Então, pensando na resiliência que a gente precisa desenvolver para os negócios, mas, ao mesmo tempo, nas melhores contribuições que um negócio pode dar para o mundo, é que a dupla materialidade nasceu. Vamos falar um pouquinho sobre isso? E depois, se você quiser mostrar para o pessoal aí também. Eu já ia trazer aqui o exemplo também de Nestlé, né? Então, café. A gente trabalha com café. E é uma das cadeias prioritárias. E já existem alguns prognósticos aí que falam que, se as mudanças climáticas realmente, né, se o aquecimento global acontecer, a temperatura da Terra aumentar acima de 1,5 graus, em 2050 já vai ter metade da área de cultivo de café que a gente tem hoje, e em 2085 vai sobrar 15% do que tem hoje. Então, não vai ter café. Então, assim, na prática, o efeito das mudanças climáticas dentro do negócio, né? Não vai ter café vai ser um artigo de luxo, não tem como. Outro exemplo de como que a gente vê isso, né, na prática. O cacau, chocolate, o preço do cacau, assim,
está duplicando, triplicando Azeite de oliva. Azeite de oliva. Então, o que está acontecendo? O impacto das mudanças climáticas já está afetando o negócio financeiramente. Então, é muito fácil a gente visualizar a questão da materialidade, da dupla materialidade, o quanto uma organização impacta na vida de stakeholders, né, que a gente precisa escutar para saber melhor como é, mas também o quanto as organizações estão sendo impactadas. Então, não tem como você bolar uma estratégia, e não é só uma estratégia de sustentabilidade, é uma estratégia de negócio sem levar em consideração a dupla materialidade. E eu estava até comentando que a matriz de materialidade a gente nem fala mais matriz, né? Agora a gente fala materialidade dupla, mas e até peço desculpa porque eu falo matriz toda hora. Não é uma coisa, a materialidade da Nestlé ela não é feita localmente, ela é feita globalmente. Então, eu, pessoalmente, não estou envolvida, nunca estive envolvida na construção, né, da definição de temas materiais. Só que é tão presente na vida de qualquer pessoa que trabalha com ESG e sustentabilidade na Nestlé, porque é o tempo inteiro falando nos temas que foram definidos. Então, é net zero, é agricultura regenerativa, é circularidade, é direitos humanos, é água, gestão da água. A nossa estratégia está. E quando eu fui olhar, né, no começo do ano, quando foi lançado o relatório desse ano, você fala, gente, nós estamos muito conectados, porque a materialidade ela é extremamente relevante, não só para mim, que sou uma pessoa que trabalha com sustentabilidade, mas para o negócio. Então, o negócio baseado no exemplo do preço do cacau, do preço do café, da falta de café lá no Vietnã, que está impactando aqui no Brasil. Então, por mais, né, que eu não esteja envolvida na construção, porque isso é feito globalmente, no caso da organização que eu trabalho, ela é um tema extremamente importante no nosso dia a dia. Então, não é só uma ferramenta de relato. Não é? Ela é fundamental para o relato, para ter transparência, para mostrar para stakeholders, acionistas, fornecedores, clientes e outros stakeholders também super importantes. Né? Ela é uma ferramenta importante para o relato, mas ela é uma ferramenta para gestão de risco, para estratégica. Então, acho que isso é bem trazendo já como que é a dupla materialidade, que eu fui aprender, né, depois, quando eu já estava de volta para o mundo corporativo, fui ler o que era, e falei assim, nossa, é uma coisa tão óbvia para quem está no dia a dia, que realmente é um nome diferente, que tem um conceito super importante e que ele é muito ele é aplicado organicamente assim, em organizações que têm sustentabilidade, que têm uma governança de sustentabilidade dentro. Eu diria que é mais ou menos o que a Onara trouxe de manhã também, sobre a gente ter uma estratégia ESG separada da estratégia da organização. E a gente ter, por exemplo, uma matriz de riscos ESG separada de uma matriz de riscos geral, né, da organização também. Porque elas são complementares, essas duas análises de materialidade financeira, né, olhando para impacto financeiro e impacto de sustentabilidade. Quando a gente fala em ESG, a gente tem que olhar para a questão financeira. Né? Então, se a gente fica só, não que só, né, porque a materialidade já vai olhar para a questão de impactos financeiros, porque, querendo ou não, são questões intangíveis, mas, ao mesmo tempo, vão chegar em valor, né, em algum momento, chegar em questão de lucro em algum momento, mas a gente vai estar fazendo uma análise incompleta, né, nesse sentido. Então, são duas análises que elas acabam sendo feitas na organização. A organização sabe, mede os impactos financeiros. Então, por que não fazer isso de forma complementar, né, de forma abrangente, sistêmica, em que sejam vistos todas essas questões e que a gente consiga realmente dar segurança, confiança, credibilidade, transparência, né? Tudo isso para os stakeholders. Camila falou um olhar sistêmico. A materialidade é isso, ela precisa estar com esse olhar sistêmico. Ela obviamente, tem que transcender o setor de sustentabilidade, o setor ESG, as pessoas que estão ali atuando, porque ele não é um tema para ESG, ele é um tema para a organização. Né?
muito além de orientar relato e cumprir regras de RI, se essa for a metodologia adotada para o teu relato, ela traz o direcionamento do que você vai precisar estar atento e cuidar no dia a dia, como a Cecília colocou aqui, né? Então, materialidade, né? Então, sim, um conceito financeiro, né, de origem na contabilidade, mas que faz total sentido para a sobrevivência das empresas ou para a melhor performance das empresas e para o melhor relacionamento delas com o mundo que a gente vive. Imaginem uma seguradora antes do desastre no Rio Grande do Sul e depois dos desastres no Rio Grande do Sul. Vocês acham que mudou um pouquinho a percepção da estratégia de atuação de seguradoras, por exemplo? Total. Inclusive, o seguro ele é uma ferramenta de adaptação climática, que até hoje talvez não seja visto, mas muda se o setor percebe-se como tal, né? Tem um caminho enorme aí. Será que eles estão atentos? Será que o setor está atento? Oi. Complementando, a gente tem aí uma circular da SUSEP, né, que está trazendo essa preocupação e essa responsabilidade para as supervisionadas, inclusive de direcionar, né, seus investimentos, subscrições. Então, acredito que foi esse evento no Rio Grande do Sul, ele foi realmente aquele choque, né, que a gente não consegue pensar que daqui para mais para frente a gente pensa nisso, o SUSEP está pedindo, a gente está olhando de alguma forma, que é questão regulatória, então é necessária, mas agora olhando realmente como algo que está muito mais próximo do que imaginavam. Mas essa questão aí de regular o setor financeiro como um todo e utilizar o setor financeiro para inclusive guiar o restante da sociedade para essa sustentabilidade é algo que está acontecendo e eu sempre trago como exemplo de que tem mais coisa acontecendo do que a gente imagina, né? Que dá um pouco mais de otimismo assim para esse tema. Morreu. Prometido. Alô? Vamos dar uma olhadinha em algumas análises de temas materiais aqui. Meramente ilustrativo, peguei de relatórios de sustentabilidade aleatórios, mas só para exemplificar algumas formas diferentes que algumas organizações aí estão mostrando. Então, aqui, Nestlé. Então, como eu falei para vocês, Nestlé não faz uma análise de materialidade local, ela faz global. Então, isso aqui é a página do relatório de sustentabilidade de 2023, que é o que é mostrado aqui. Então, fala-se um pouco sobre o processo, né, como foi a abordagem para chegar nesses temas materiais, e mostra uma matriz mesmo. Então, aqui... a gente está tampando aqui, não está? Tá, super, tá. Vamos lá. Então, aqui embaixo tem o processo, né, de tirar como as cadeirinhas. A materialidade foi feita. E aqui os temas, né, a matriz a matriz mesmo. Então, lá os impactos com os stakeholders, né, em relação às pessoas e o meio ambiente, no Y, e no X, o impacto para os negócios. Então, essa aqui é uma matriz de materialidade mais clássica, assim, né, se você for olhar desde quando ela foi feita, e todos os temas materiais que foram identificados por todos esses stakeholders e o negócio da marca. E ali, né, já são os temas que endereçam esses pontos aqui. Então, governança, stakeholder, net zero, biodiversidade, paisagem, agricultura regenerativa. Então, os temas aqui que entram como temas estratégicos para a sustentabilidade, eles foram definidos baseados no resultado aqui dessa matriz. Tá? Aqui é da Petrobras, e aqui ele traz o conceito já de dupla materialidade. Então, a questão de falar de materialidade financeira e materialidade de impacto já são termos utilizados nessa metodologia de dupla materialidade. Tá? Então, é assim, mas nada mais é do que também mostrar
para os seus stakeholders qual o processo que foi utilizado para chegar nessa matriz aqui, nos temas materiais, contexto, análise de documentos internos, o mapeamento dos impactos positivos e negativos, definir essa significância, né, o que é mais significativo, tanto interno e externamente, a priorização e a validação. É sempre importante ter essa validação ao final do processo. E aqui os temas que foram definidos dentro dessa matriz aqui. Uma outra cadeia, então aqui é Volkswagen, bem diferente, assim. Então, também conta um pouquinho de como foi o processo, quantas pessoas que foram consultadas. Então, aqui, no caso, uma grande empresa, mais de 41 mil pessoas foram consultadas, 2.300 e tantas pessoas responderam a um questionário. Então, chegou aqui também, né, stakeholders, importância nos impactos de decisão dos stakeholders, ali no Y, e aqui em relação, né, na perspectiva da empresa, e sai aqui os temas mais relevantes. Tem coisa que é igual para todo mundo, né? Então, provavelmente vai ter... Aqui vai ter emissões, no outro vai ter emissões também, no da Nestlé, todo mundo vai ter emissões, só que aqui é bem específico, né? Redução das emissões dos usos de veículos. Talvez lá numa que tem agricultura, redução das emissões da agricultura. Então, o tema global assim, é o mesmo, mas ele é inerente aqui a esse negócio. Então, digitalização, novos modelos de negócio, é muito inerente aqui para esse setor aqui, para essa indústria. E mais um exemplo aqui, a do Natura Company. E aqui também é muito legal, porque a Natura explica sobre o processo de construção, né, de definição dos temas materiais. Já define quais são os temas e já conecta com a estratégia. Então, aqui, né, nesse diagrama, tem os temas materiais, circularidade, distribuição de valor, regeneração, e ele já conecta com a estratégia de negócio da organização. Então, aqui também é bem na prática como que uma organização pode já conectar os temas materiais definidos com a estratégia durante o período de vigência, aí, que seja 5 anos, 3 anos, enfim. Então, só alguns exemplos, cada um faz diferente, segue a mesma estrutura, então tem como é feita a definição, né, uma matriz e o resultado final, mas cada um é muito específico de acordo com o negócio, né, de acordo com o setor que cada uma dessas organizações está localizado. Obrigada, Ceci, pelos slides. Vou pegar emprestado os slides. Uhum. Pode voltar. Ah, você está com o passador. Olha só. Vocês perceberam como é igualzinha? As matrizes são iguaizinhas, né? Não, né? Totalmente diferentes. Pasmem, seguiram a mesma metodologia. O que mudou? O que mudou? Aqui é diferente, aqui a gente pergunta para vocês, não vocês para nós. Também vai ter esse momento aí. O que mudou? Framework, contexto. Só um pouquinho, a gente já vai abrir para perguntas. A gente já vai. Então, olha só. As materialidades, elas foram construídas de forma completamente diferentes, resultantes num modelo gráfico totalmente diferente, e a maneira como priorização também diferente. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Essa é da Nestlé, né? Sim, obrigada. A da Nestlé. Então, a estratégia da Nestlé provavelmente está focada naqueles 4 quadrantes aqui, mais o cantinho, porque esses acabaram ficando como os principais priorizados, uma vez que com maior significância e importância para os públicos internos e maior significância e importância no eixo ali, vertical, dos stakeholders externos. Dá uma olhadinha nesse aqui, ó. Olha a diferença já da visualização. E essa é bem interessante. Então, qual foi a linha de corte? Está sinalizado aqui, tá vendo? Então, ao invés de incluir só aqueles temas considerados altamente relevantes para os 2 públicos juntos, também se incluiu aqueles que, porventura, são os de maior
relevância para um dos públicos aqui também. Então, acabou resultando nisso aqui. Nós temos aqui 10 minutinhos. Você quer adicionar alguma coisa, Camila? Acho que dá para a gente passar para as perguntas, aproveitar para tirar dúvidas do pessoal. Maravilha. Então, a gente tem espaço. Lilian nos ajuda aqui, a equipe nos ajuda com os microfones. A gente tem espaço para 2 perguntas aqui, né, Lilian? 2 perguntas. Exato, obrigada. Tem uma aqui na frente já, Adri. Não entendi. Porque, assim, na aula da professora Vânia Burger, lá no curso da FIA, ela começa a falar que existe um movimento global de juntar os relatórios para que seja mais fácil de ser analisado. Nesse caso, não seria a mesma coisa com a matriz de materialidade? Por exemplo, a Natura, ela mostra a circularidade, coisa de embalagem, é parecido com o que está na Nestlé, por exemplo. Mas, se a gente quer... Isso é uma sugestão, assim. Se a gente quer tornar isso mais democrático, mais crível, não só para quem está na bolha do ESG, mas para uma pessoa que é um investidor individual, para olhar... Porque, assim, a contabilidade financeira, o imposto de renda, ele tem uma lógica e todo mundo vai fazer igual. Será que não... É muita loucura na minha cabeça, mas será que as matrizes de materialidade elas não tinham que se conversar mais entre os setores para tornar isso mais palatável, mais crível, mais democrático para todo mundo? É uma pergunta assim. E a última pergunta para a Nestlé a Nestlé tem uma atuação mundial. Então, por exemplo, a questão de direitos humanos, a questão de clima, ela varia muito de países. Por exemplo, educação, no Brasil e na França, já é uma coisa... Como é que fica isso, as diferenças? Começar pelo fim? A gente tropicaliza assim, a estratégia, né? Então, os temas materiais eles são os mesmos, e eu acho que até tem um pouco a ver com a primeira pergunta. Qualquer empresa de bens de consumo, por exemplo, né, vou focar no setor que eu estou, Net Zero, agricultura, circularidade, são temas relevantes para todos, né? Então, quando a gente está falando de plásticos, né, a questão de plástico, de resíduos, a gente está num grupo lá, tendo discussões setoriais enormes, com grandes empresas de setores diferentes, dentro de bens de consumo, que tem que trabalhar. Só que existem peculiaridades, né, que por isso que é necessário ter esse aprofundamento. Porque a minha questão de emissões é diferente de uma questão de uma empresa de carvão, é diferente de uma empresa de tecnologia. A minha é agricultura, é lá que eu tenho que olhar. Então, claro, os grandes temas, eles vão ser praticamente os mesmos, assim, mas é necessário que haja, pelo menos para eu trabalhar dentro da organização, para a gente ter um movimento interno, setorial, é necessário que a gente aprofunde. E aí, falando de como que a gente nacionaliza. Então, os temas materiais são esses, né? Então, está lá, está na listinha. A questão do Road to Net Zero, a gente se tornar Net Zero, circularidade, direitos humanos. Só que eu preciso olhar essas questões dentro do país, né? O Brasil é um país produtor, é um celeiro mundial, a gente exporta café, insumos para o mundo inteiro. Então, é nisso que a gente precisa se focar. Quando eu trabalhava na Nespresso, e tinha o dado, né, quando você olhava a cadeia de valor assim, você olhava lá a pegada de carbono, 47% da pegada de carbono era do uso da máquina de café dentro da casa do consumidor, na época. Faz anos isso. Por quê? Porque a matriz energética dos Estados Unidos e Europa não é renovável, né? Não é uma matriz limpa.
Hoje já é diferente. Hoje a gente sabe que os 60% é café, é do cultivo do café, pelo uso de fertilizantes químicos, por exemplo. Então, primeiro que muda, e segundo que também varia de país para país, né? Na Europa é muito diferente a matriz energética, porque ela não é um país, enfim, é um país de matriz energética poluidora. Então, a gente precisa trazer isso, considerando o contexto local, e é isso que a gente faz. Então, é como se existe uma cascata de estratégia. Então, tem a estratégia global, a materialidade global, que se compartilha com as regiões do país, e cada região vai atuar onde tem mais relevância, onde tem mais impacto, onde os temas materiais sejam mais relevantes para isso. Então, é uma nacionalização mesmo, então, que acontece a cada... Antes era a cada 3 anos, mas agora a gente está trabalhando com um período maior. Assim. Então, nossa estratégia de sustentabilidade é até 2030, porque a gente precisa entender que algumas mudanças elas exigem um pouco mais de longo prazo. Mas é basicamente isso. Quer comentar? Desculpa, Má. Não, desculpa, só um pouquinho, só para responder a primeira rapidamente. Quer comentar, Camila? Sobre a questão da convergência, né? Desculpe, eu não peguei seu nome. Cecília. Não tinha como esquecer, mas eu esqueci. Com relação à questão da uniformização, né? A vontade, a ideia tem sido muito essa desde que, né, o boom do ESG apareceu, porque ela vai realmente ajudar o investidor, ajudar o stakeholder, dar um acesso à informação muito maior. Mas é fácil, né, a gente fazer isso? A gente está vendo aí esforços de padrão de relato, cada vez mais, uma tentativa muito maior de uniformização, mais regulação nesse sentido, questão das taxonomias. Então, tem um movimento realmente muito grande, né? A professora trouxe exatamente o que a gente está vendo no cenário. Mas, como o próprio exemplo que a Cecília, a outra Cecília, trouxe aqui, a gente vai precisar olhar dentro de um contexto, muitas vezes, né? Então, não é uma tarefa fácil a gente uniformizar esse tipo de tema tão personalizado. Existe, então, como comentei, até a questão da dupla materialidade. Vem muito forte da União Europeia, por exemplo, da Comissão Europeia, essa vontade de que todas as matrizes já venham nessa matriz de impacto financeiro e impacto de sustentabilidade. O GRI traz a questão lá que a gente, né, a Cecília falou agora, a gente não precisa mais falar em matriz. Depende muito, né? Na verdade, que na verdade é muito aí voltado para a questão dos próprios empresa versus stakeholders, que já agora vem já desde, né, do início, para ser uma coisa mais integrada. Mas temos esse esforço todo. Mas dizer se isso vai acontecer, né, muito em breve, se vai ser totalmente, como você comentou aí, uma questão mais de contabilidade, eu acredito que é um tema um pouco mais delicado, né, e que talvez tenha um pouco mais de dificuldades. É um desafio que a gente está tentando aí com o tempo. Obrigada pela pergunta, Cecília. Vamos para a segunda pergunta, Lilian, por favor? Vamos sim. Boa tarde. Já tenho. Onde está, por favor? Aqui, bem. Aqui. Opa, não aqui. Ah, tá. É que alguém levantou a mão no mesmo momento, mas não era para o acidente. Boa tarde, Heitor Ferrari. Eu sou um gestor de processos e projetos ESG. Eu estou sentindo o ESG no meu DNA. Tá? Então, para quem puder abraçar essa causa, eu acho que está faltando um pouco desmitificar um pouco o que é o ESG. E quando vocês colocaram esse ponto, materialidade, é o ponto de partida para o ESG, a minha posição é justamente essa, pensando na cadeia. Porque nós estamos falando de Nestlé, nós estamos falando de Natura, mas na metrificação total, nós temos que pensar em toda a cadeia. Então, quando a gente fala de materialidade, meu ponto de vista, tá? Eu queria ver se vocês concordam com esse ponto de vista. Na materialidade, que nós vamos gerar a possibilidade de metrificar os pontos. Então, o pequeno empresário, médio empresário, ele tem muito receio de começar
a estudar, a ver o que é tudo o que ele tem, com medo daquilo que ele vai enxergar. Que é o ponto ao contrário, o seguinte: se você está hoje causando 1 ponto de 2, você metrificando, e o ano que vem você está com 1, você já evoluiu. Né? Então, a metrificação, por intermédio da materialidade, que eu acho que é o ponto de partida para os pequenos e médios empresários começarem a adotar esses procedimentos. Porque o ESG também ele foi gerado pela transparência, pelos investidores. Eles querem analisar as empresas para ver se eles vão investir. E o principal investidor é o proprietário. Ele é o cabeça. Então, ele tendo os dados deles na mão, pela materialidade, pela metrificação de tudo que ele faz, e a manutenção também, né? O monitoramento contínuo, porque o ano que vem você vai ter que fazer de novo, você vai ter que ver se está indo bem, se está indo mal. Então, o ponto de partida para o ESG, na materialidade, foi fantástico a apresentação de vocês. Então, minha pergunta se essa posição de metrificação é um modo de entrar nos pequenos e médios empresários, a inserção do ESG, se é um bom caminho trabalhar em cima da materialidade. Obrigado. Repete seu nome, por favor. Heitor Ferrari. Heitor. Obrigada, Heitor, pelo comentário, pela pergunta e pelo feedback sobre o nosso painel. Agradeço aqui, em nome das nossas queridas painelistas também. Comentário rápido aqui. Pode parecer desafiador, né, falar sobre materialidade para um pequeno e médio negócio. E é desafiador. Já é desafiador falar de ESG, aí começa a vir a sopa de letrinha de regulamentações, metodologias, frameworks, e aí começa aquele monte de termo em inglês, que muitas vezes é, inclusive, desnecessário. Mas a questão aqui é a gente, muito mais do que desmistificar a aparente dificuldade de uma metodologia, dar o foco para aquilo que importa. Basicamente é isso. Não, concordo super que pode ser, sim, a forma de sustentabilidade, ESG, entrar numa pequena organização, né? Então, é um processo que ajuda, é um processo que define, talvez exemplificar como que pequenas empresas fazem isso, buscar como pequenas e médias empresas fazem isso, mas eu não tenho dúvida que identificar quais são os temas mais relevantes para uma pequena organização começar a atuar em sustentabilidade é um primeiro passo extremamente importante e relevante, e pode ser abrir caminhos em relação à sustentabilidade, né? Talvez mudar a ideia de que colocar lixeira de resíduos recicláveis e orgânicos, sair do ponto de que é só isso, e que ele pode ser muito mais, e você pode investir em coisas que fazem mais sentido para as pessoas que estão na sua cadeia de valor e para o seu negócio, e estar fazendo com isso sustentabilidade. Então, eu super concordo. E eu acho, inclusive, Heitor, que é o que é desafiador, mas é o que também traz tranquilidade para o pequeno, médio empresário, entender como ele consegue como ele consegue dar passos nesse sentido, nessa jornada de ESG. Por exemplo, eu trabalho, né, com médios empresários, com empresários que têm aí desafios muito diferentes de uma grande empresa, que olham para o ESG pensando: nossa, mas eu vou ter que fazer um inventário de gases agora? E muitas vezes já é um passo diferente, né? Uma maturidade muito diferente, um passo que ele não precisa dar hoje. Então, essa questão tanto da metrificação que você comentou, quanto da priorização, ele vai realmente dar esse caminho, como eu comentei, mais personalizado, e também vai mostrar para você ações que estão ao seu alcance, né? Para a sua realidade, para o seu contexto. Então, com certeza, a materialidade ela é para todos, né, os setores, todos os tamanhos, e ela vai dar justamente esse direcionamento, essa orientação necessária. Obrigada, Camila. Obrigada, Cecília. Eu agradeço muitíssimo a audiência, a todas e todas vocês, presencialmente, online, segundo balcão, primeiro, segundo balcão.
Plateia. Obrigada, gente. A gente encerra o nosso painel por aqui. Continuem com a gente, né, nos próximos eventos. A Lilian já vai anunciar tudo que vem depois. Sim, tem mas grande programação ainda. grande programação ainda, mas agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, todas nós, e pela contribuição de vocês. E até uma próxima. Boa tarde. E acho que reforçar que alguém quiser continuar essa conversa, estamos no LinkedIn com Cecília Seravalli, Mari Schuchovski e a Cami. Então, vamos continuar essa conversa, que eu acho que quanto mais a gente espalhar sustentabilidade, melhor para todo mundo. Obrigada, gente. Perfeito. Uma salva de palmas para elas. Mariana, Cecília, Camila. Obrigada, meninas. Painel muito enriquecedor. Vou pedir para vocês virem à frente para a gente fazer uma foto.